Estamos de volta, minhas queridas amigas e meus queridos amigos. Então vamos lá, vamos começar a fase postulatória, né? Depois de nós falarmos das 4 fases ou estágios, vamos começar falando, é claro, de petição inicial. Ah, Maurício, mas você já falou muita coisa, né? Já deu para a gente ter uma ideia de que os requisitos da inicial são aqueles do 319. Nós tivemos alterações no 319, vou precisar ver com vocês, porque isso também é muito possível de ser questionado em provas objetivas, não é? Mas antes disso, e falei do 320 também, né? Inicial tem que vir com os seus documentos, é óbvio, isso faz parte do seu pedido inicial. Mas antes disso, meus amigos, é fundamental que nós compreendamos que a petição inicial tem basicamente 2 funçõezinhas. Primeira, provocar a instauração do processo. Por isso que a gente, quando falou de formação do processo, eu já fiz referência à petição inicial. E segunda função, a primeira, provocar a instauração do processo. Segunda função, através da petição inicial, a gente consegue identificar a demanda em si, que é uma decorrência evidentemente natural da necessidade de você fazer referência às partes, ao pedido e à causa de pedir, que são elementos da ação. São o DNA da ação, o código genético da ação. São os elementos, partes, pedido e causa de pedir. Não é? A causa de pedir que compreende os fatos e os fundamentos jurídicos. Então essas são as 2 funções. Instaura-se o processo, provoca-se a instauração do processo, a formação do processo. Por isso que a gente começou falando de formação, suspensão e extinção do processo. E segundo, identifica-se a demanda, que é uma decorrência natural do fato de você ter que identificar as partes, o pedido e a causa de pedir. Por que isso é tão importante? Porque quando você identifica as partes, pedido e causa de pedir, você consegue também identificar se é uma hipótese de litispendência. Ah, já tem uma demanda em andamento, envolvendo as mesmas partes, mesmo pedido e causa de pedir. Através da petição inicial, você também consegue identificar se é uma hipótese de perempção. Pode ser que o autor já tenha buscado o judiciário 3 vezes anteriormente, e nas 3 vezes anteriores, o feito tenha sido extinto, em razão de o autor não ter movimentado, né, o processo. Obviamente que na 4ª vez, quando ele vier ao judiciário, o judiciário vai falar, olha, infelizmente não dá. Você pode até utilizar isso como argumento de defesa, mas postular pela 4ª vez, sabedor que nas 3 vezes anteriores você foi desidioso, autor, não. Você consegue extrair esse elemento olhando para uma petição inicial, a perempção, esse instituto, né, não esse elemento. Litispendência, perempção, coisa julgada. Claro, você consegue identificar também, através dos elementos da inicial, uma eventual conexão, uma eventual continência, que são hipóteses de modificação da chamada competência relativa, como a gente já viu. Então vejam as funções, amigos, da petição inicial, não é? Elas são extremamente importantes, embora eu tenha falado só, basicamente, dessas 2, vejam a amplitude dessas 2 funções. Mais ainda, a gente não pode esquecer que existe a possibilidade de emendar ou completar a inicial. Isso é muito importante. Artigo 321 do CPC, 321. Agora, que em razão do princípio da cooperação, estabelecido lá no artigo 6º do CPC, obriga que o juiz indique com precisão o que é que precisa ser emendado ou completado, e temos um prazo de 15 dias para tanto. É um prazo processual, portanto, deve ser contado em dias úteis, seguindo a regrinha do artigo 219. Então vejam, é cooperação, artigo 6º, lá no 321. Juiz, você entende que tem que emendar ou completar a inicial? Indique com precisão o que é que precisa ser feito. Está faltando o valor da causa, né? Não dá para identificar direitinho ali algum dos requisitos da inicial. Indique, mencione com precisão o que é que precisa ser emendado ou completado para que a parte autora assim proceda. Agora, como eu disse a vocês, amigos, a gente precisa falar dos requisitos da petição inicial lá do artigo 319. Vocês vão entender por quê. O que importa, particularmente entendo, pensando nos nossos concursos, nos nossos certames, é principalmente a alteração que nós tivemos no inciso 2º, tá bom? A gente já vai ver isso a partir de agora, né, com os requisitos do 319 que serão colocados aí na telinha. Prometo ser bem breve nessa leitura, tá bom? Vamos dar uma olhadinha, vejam só.
Aí estão, pessoal. A inicial indicará, diz o 319. Inciso 1º, o juízo, aqui é dirigida, ficou bem melhor, não é mais o juiz ou o tribunal, ficava muito pessoal, né? Juízo é impessoal. E o inciso 2º, para mim, é o que mais importa. Particularmente, humildemente, com toda humildade, eu digo isso a vocês. Porque foi o inciso que mais teve alteração. Eu sublinhei as alterações que nós tivemos em relação ao CPC de 73. Olhem, nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no CPF ou no CNPJ, se for pessoa jurídica, endereço eletrônico, domicílio, residência do autor e do réu. Inciso 3º, meus amigos, vejam só. Causa de pedir, né? Fato e fundamentos jurídicos do pedido. O pedido com suas especificações, valor da causa, provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. E o inciso 7, claro, por razões óbvias, não é uma novidade, merece um marca-texto também, já que temos como primeiro procedimento, né, realizado no procedimento comum, primeiro ato processual, a designação de uma audiência de conciliação ou de mediação, então o autor já tem que dizer qual é a sua opção, se ele quer ou não quer a audiência de conciliação ou de mediação. E tem um detalhe, o fato de o autor se manter omisso, vamos supor que ele não fale nada, não significa que tacitamente ele quer ou não quer a audiência de conciliação ou mediação, amigos. Não significa nada. É um requisito da inicial. Se é um requisito da inicial, obrigatoriamente o juiz tem que mandar intimar o autor para que ele emende a inicial no prazo de 15 dias, indicando com precisão que ele, autor, não se manifestou sobre o inciso 7. Tá certo? É requisito, perdão, amigos, obrigatório da petição inicial. Agora, por que o inciso 2 é tão importante? Por quê? Por conta dos 3 parágrafos. Vocês vão perceber que os 3 parágrafos do 319 fazem referência ao inciso 2. Os 3. Será que o legislador não estava preocupado com ele? Vamos dar uma olhadinha nos 3 parágrafos do 319. Aí está, primeiro parágrafo, pessoal. Caso não disponha das informações previstas em qual inciso? No 2, poderá o autor na inicial falar, excelência, o senhor me ajuda, por favor, com diligências necessárias à sua obtenção? E o juiz tem a obrigação de ajudar, sim. Isso é princípio da cooperação. Ah, Maurício, na prática, aqui na minha comarca, eu nunca vi isso. Pois é, mas é uma mudança de mentalidade. E os juízes precisam incorporar essa mudança de mentalidade. Falo como juiz, com um pouquinho de conhecimento de causa do que a gente vê na prática. Os juízes precisam se moldar a essa postura. De cooperar, sim. Se o autor pedir, excelência, o senhor pode, por favor, oficiar para um cartório eleitoral, para ver qual que é o endereço, vamos supor ali da parte ré. O senhor pode oficiar para o órgão de energia elétrica e da cidade, de saneamento, só para a gente saber qual que é o endereço que consta lá, o juiz tem que ajudar. E vejam as redações do parágrafo 2º e do parágrafo 3º, como é que elas começam essas redações. A inicial não será indeferida. O silêncio é proposital. A inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere qual inciso 2, for possível a citação do réu. Amigos, isso aqui é primazia do... Vou abreviar aqui, tá bom, pessoal? Pedindo vênia a vocês do julgamento de mérito. Não será indeferida. Como também o parágrafo 3º, a inicial não será indeferida, pelo não atendimento ao disposto no inciso 2 deste artigo, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça, ambos refletindo a primazia do julgamento de mérito, tá bom? Não se esqueçam, isso é muito importante mesmo, tá bom? Pessoal, também outro ponto importante que eu queria destacar para vocês, para a gente finalizar a inicial, porque ainda tem que falar de audiência de conciliação e mediação, tem que falar de resposta do réu e também da fase organizatória, tá bom? Pessoal, outro ponto importante, o 332, uma modificação muito significativa do nosso CPC. O 332 é aquele dispositivo que trata das chamadas hipóteses de improcedência liminar do pedido. Seria basicamente o seguinte, o juiz olha para a petição inicial, já que estamos falando dela, né? O juiz olha para a inicial e fala, opa, esse pedido aqui apresentado está contrariando súmula do Supremo ou do STJ. Opa, esse pedido aqui apresentado pelo autor
está contrariando acórdão proferido pelo Supremo ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos. Um extraordinário repetitivo, um especial repetitivo. Opa, esse pedido aqui está contrariando tese firmada no IRDR ou no IAC. Opa, esse pedido aqui está contrariando súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Opa, esse pedido aqui prescreveu. Opa, esse direito decaiu. O que eu falei? Eu falei todas as hipóteses de improcedência, é mérito, portanto, improcedência, liminar do pedido. O juiz não permite que o processo vá para frente. Ele já corta, né, tudo ali logo no começo, logo na raiz. Ou seja, são causas que dispensam a próxima fase, né, a fase depois da organizatória, que é a fase instrutória, dispensam a fase instrutória, não tem por que fazer instrução. O juiz não manda citar o réu e já, assim que ele se depara com a inicial, ele já pode julgar improcedente liminarmente o pedido. Ah, mas tem que dialogar com o autor. Não tem que dialogar com o autor. Não tem, o autor sabe das regras. Se o juiz for, por exemplo, constatar, vamos imaginar, uma prescrição, uma decadência, apenas exemplificando, vou ficar só com esses dois exemplos. Lá na frente, depois que o processo já está na fase organizatória, aí ele vai dialogar com as partes, aí ele ouve as partes. Agora, quando só tem a inicial, a lei autoriza expressamente que ele julgue improcedente liminarmente o pedido. Tá bom, pessoal? Desde que não precise de fase instrutória, e ele também não determina a citação do réu. Só vai determinar se ocorrer... Vamos dar uma olhadinha? Vejam só o 332, pessoal. Vamos lá. A história. Hipóteses de improcedência liminar do pedido. Portanto, é mérito. Mérito. Nós não estamos falando de extinguir o feito sem resolução de mérito. É com mérito. Nas causas que dispensem a fase instrutória, eu já tinha mencionado para vocês, o juiz, sem citar o réu, vai julgar liminarmente improcedente o pedido, olhem o verbo, ó, contrariar. Quer dizer, ele olha para a petição inicial e fala, ixi, contraria. O quê? Súmula do Supremo ou do STJ? 2. Acórdão proferido pelo Supremo ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos. Contraria tese firmada no IRDR ou no IAC. Contraria súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Parágrafo 1º. Também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido do juiz se ele verificar desde logo a ocorrência de decadência ou prescrição. Ok. Maurício, qual é o recurso cabível contra o ato do juiz que julga improcedente liminarmente o pedido? Ora, o ato do juiz tem natureza de sentença. Tem natureza de sentença. É super importante que a gente lembre o seguinte, permitam fazer um recorte rápido. Quando a gente fala de indeferimento da inicial, também o ato do juiz é de sentença. Por isso que cabe recurso de apelação. Por isso que quando indefere a inicial, 331, o juiz tem 5 dias para se retratar. Por isso que na hipótese de julgamento de improcedência liminar do pedido, que a gente está estudando agora, o juiz também tem a possibilidade de se retratar. Querem ver? Vamos dar uma olhadinha. Vamos voltar ao slide. Vejam só. Não interposta a apelação, por quê? Porque é uma sentença. O réu é intimado do trânsito em julgado. Maurício, quer dizer, o réu não participou de nada, até agora. Teve só a petição inicial, teve o julgamento de improcedência liminar, que tem natureza de sentença. Aí o autor poderia apelar, não apela, e mesmo assim o réu é intimado do trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 241, é exatamente isso, meus amigos. Dar ciência, né, publicidade do processo, comunicar ao réu, teve uma demanda contra você, tá? Se vai voltar ou não, a gente não sabe, mas teve, eu estou te intimando que inclusive essa demanda já transitou em julgado. Se vier novamente, você já sabe como proceder. Se quiser alegar coisa julgada, sei lá o que você pode alegar, mas você está tendo ciência. Isso é princípio da cooperação também. Da publicidade e da cooperação. O réu só toma ciência do trânsito em julgado da sentença. Agora, pode ser que o autor interponha a apelação. Aí tem o juízo de retratação, que eu falei para vocês, pode se retratar em 5 dias. Amigos, o mesmo ocorre em relação ao artigo anterior,
que trata do indeferimento da inicial, tá bom? O juiz tem a possibilidade de se retratar em 5 dias. A gente vai para o parágrafo 4º, que é o último do 332, que diz assim: se houver retratação, se o juiz se retratar, opa, eu entendi que o pedido contrariava uma súmula, mas na verdade não contrariou, o autor está correto, vamos embora, vamos seguir o processo. O juiz determinará o prosseguimento do processo, aí cita o réu. Aí sim tem citação do réu. E, se não, isso se houver retratação. Agora, se não houver retratação, o juiz não voltar atrás, também tem citação do réu. Só que não é para o prosseguimento do feito, é para, querendo, apresentar contra-razões recursais, contra-razões ao recurso de apelação que foi interposto, tudo isso no prazo de 15 dias. Amigos, então repito, se houver retratação, citação do réu, para prosseguir com o feito. O juiz errou, se equivocou, volta atrás. Não, ele não errou não. Não teve retratação. Determina a citação do réu, mas para querendo apresentar contra-razões recursais. Perfeito? Fechamos inicial. Bora para a audiência de conciliação e mediação? Vamos lá, pessoal. Maravilha. Meus amigos, pensemos no seguinte. A inicial preenche os requisitos. Está tudo bonitinho. Né? E aí, também não é o caso de improcedência liminar do pedido. Olha só que maravilha. Não é o caso de indeferir inicial, não é hipótese de improcedência liminar do pedido. Veio o legislador e falou, opa, eu vou inserir uma audiência de conciliação e mediação logo no início. Por isso o inciso 7 do 319, não é? Qual é a ideia do legislador? A ideia foi das melhores. O pensamento foi dos melhores. A intenção foi das melhores. Mas, infelizmente, na prática, não está funcionando do jeito que era para funcionar. Tanto é que nós temos um projeto de lei no Congresso. No momento que nós estamos gravando esse encontro, existe um projeto de lei no Congresso que deve mexer, alterar o conteúdo do artigo 334. Tá bom, pessoal? O 334 é o que fala da audiência de conciliação ou de mediação. Basicamente, o 334 diz assim no seu caput. Basicamente, olha, desde que a petição inicial preencha os seus requisitos, desde que não seja o caso de julgamento de improcedência liminar, quer dizer, nós vamos tocar para frente essa petição inicial, o juiz designará, não é uma faculdade, Maurício, mas tem hipóteses envolvendo fazenda pública, aí o juiz não pode dialogar, ou não pode ele mesmo determinar que essa audiência não seja realizada, porque é direito indisponível? Depende. Tem fazendas públicas que conciliam, transigem até determinado valor, tudo isso vai depender de caso a caso. Mas enfim, se a petição inicial preencheu os requisitos, não é hipótese de julgamento de improcedência liminar, o juiz designará. Podem olhar o 334, está escrito assim, designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu, e o réu tem que ser citado com pelo menos 20 dias de antecipação, de antecedência. Pelo menos 20 dias de antecedência. Essa é a ideia. Procedimento comum começar com uma tentativa de conciliação. Infelizmente não deu certo e por uma série de razões. Muitos juízes com pautas exacerbadas, pautas muito extensas, não ter a figura do conciliador, não ter a figura de um mediador na comarca, estou pensando só na justiça estadual, não ter o juiz também se recusar a fazer conciliação ou mediação, e eu não concordo com esse argumento, mas aí a gente pode conversar em outra situação. Mas enfim, a ideia é muito boa, a intenção é muito boa, tanto que o legislador, depois nos parágrafos do 334, ele fala, olha, o conciliador ou mediador, por exemplo, onde nós tivermos, ele vai atuar necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto no Código, bem como todas as disposições de lei de organização judiciária. É possível que nós tenhamos mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, só não pode exceder a 2 meses da data da realização da primeira sessão, e tudo isso desde que necessário aí a composição das partes. A intimação do autor para a audiência é feita na pessoa do seu advogado. O legislador especificou tudo nos parágrafos do 334. Inclusive, quando que a audiência pode não ser realizada. É aqui
que o examinador pode querer pegar a gente, mas não vai pegar, que é no parágrafo 4º. Aí eu vou ler com vocês, amigos, permitam, só para a gente arrematar a ideia da audiência de conciliação e mediação, os parágrafos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, até o final, tá? 9º, 10, 11, a gente vai ler todos, tá bom? Mas principalmente esse 4º, muita atenção, vejam só. Por quê? Porque o legislador disse, aí está, amigos, no 334, parágrafo 4º, quando é que a audiência não será realizada? Simples, quando ambas as partes manifestarem expressamente, falarem assim, ó, excelência, a gente não quer, nós não vamos compor, não queremos audiência de conciliação e mediação, ou quando não se admitir a autocomposição. Ou numa hipótese, ou noutra. Simplesmente a audiência não será realizada. Aqui a gente fala muito de fazenda pública, não é? Mas é claro, depende de caso a caso. O parágrafo 5º dizendo o que o autor deve indicar na petição inicial seu desinteresse na autocomposição, por isso, o requisito do 319, inciso 7, ali o autor tem que dizer, olha, quer ou não quer, não é? É um requisito essencial da petição inicial. Por isso que eu digo, se ele não mencionou, tem que intimar o autor para dizer, né, para que ele emende a inicial, dizendo se ele opta ou não pela realização da audiência de conciliação ou mediação. Então o autor tem que indicar na inicial seu desinteresse, e o réu deverá fazê-lo por petição apresentada com 10 dias de antecedência, contados da data da audiência. Parágrafo 6º, também já foi perguntinha de prova objetiva, amigos, muita atenção. Se houver litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os litisconsórcios. Todos, pessoal, a redação é muito clara, né? Então, é isso que nós temos que seguir, pensando na prova objetiva. A audiência de conciliação ou de mediação, Maurício, pode realizar-se por meio eletrônico? Pode. Tudo isso devidamente disciplinado. Só uma observação bem rápida em relação a esse parágrafo 7º, meus queridos amigos. A audiência de conciliação em sede de juizados especiais, por conta das alterações que nós tivemos nos artigos 22 e 23 na 9.099, a audiência de conciliação pode ser realizada através de meio eletrônico, né, sistema de videoconferência. Foi um projeto de lei que foi apresentado, né, pelo saudoso deputado federal Luiz Flávio Gomes, né, professor de todos nós, alteração que foi encorpada, abraçada pela lei dos juizados especiais. Tá bom? Mas voltando lá então para os parágrafos do nosso artigo 334. Opa, aqui, esse aqui, ó, pessoal. Apareceu o 9º, 10 e o 11, mas não, é o 8º primeiro, tá? Dizendo o seguinte, a gente tinha visto o 7º, vamos voltar lá? É isso, já tínhamos visto, tá aqui, ó. Agora o 8º dizendo quais são as sanções, né? Olha, um não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, eu acho que o legislador pegou pesado, dizendo que é um ato atentatório à dignidade da justiça. Isso me lembra o 774 do CPC. Por exemplo, fraude de execução é um ato atentatório à dignidade da justiça. E olha a sanção. Multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, que é revertida em favor da União, se for na Justiça Federal, ou do Estado, se for na Justiça Estadual. Não compareceu injustificadamente, tem sanção. É ato atentatório à dignidade da justiça. 9º, as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. 10, a parte poderá constituir representante por meio de procuração específica. Isso aqui é extremamente importante, amigos, com poderes para negociar e transigir. Por que é tão importante? Porque o parágrafo 10 autoriza essa representação, evidentemente, para evitar qualquer tipo de sanção. Ah, eu não pude ir e não mandei ninguém. Não, eu posso mandar algum representante, uma procuração específica, com poderes para negociar e transigir, e, consequentemente, não tem que pagar a sanção, a multa do parágrafo 8º. O parágrafo 11, dizendo que a autocomposição será reduzida a termo e homologada por sentença. Opa, já pulamos para um outro slide. Esse slide não, esse ainda não. Pode voltar aqui, esse ainda não. Esse é o próximo slide que a gente vai ver relacionado ao comportamento do réu. Eu não coloquei o parágrafo 12, amigos, né? No 334, a gente terminou no parágrafo 11. O parágrafo 12, ele é importante porque ele fala da pauta. Vou pegar ele aqui e ler para vocês rapidamente. Parágrafo 12 diz assim: a pauta das audiências de conciliação ou de mediação
será organizada de modo a representar um intervalo mínimo de 20 minutos entre o início de uma e o início da seguinte. Por que eu não coloquei o 12? Porque o 12 ele foi elaborado, eu não sei com que conhecimento científico, para dizer que tem que haver um intervalo entre uma audiência de conciliação ou audiência de mediação, né, entre uma e outra, de, no mínimo, 20 minutos. Amigos, tem audiência de conciliação e de mediação que a gente demora 40 minutos, 1 hora, e acaba dando certo. Tem audiência de conciliação e mediação que a gente demora 5 minutos, a gente já vê que não vai dar certo. Então depende muito de cada caso, né? O legislador, acho que trabalhou com dados numa perspectiva, podemos assim afirmar, foi, né, uma boa intenção, mas dizer que no mínimo 20 minutos seria um tempo a ser estabelecido ali, data máxima vênia, discordo frontalmente, tá bom? É isso, meus amigos, terminamos a audiência de conciliação e mediação, atentem principalmente para o parágrafo 4º. Vamos lá! Não terminamos a fase postulatória ainda tem a fase organizatória, temos bastante coisa. Vamos lá. Vamos terminar a fase postulatória aqui agora, pessoal, falando de resposta do réu. Vocês viram um slide que apareceu aqui, né? Atitudes do réu, eliminação do formalismo ou da formalidade. Era esse slide. Eu não vou colocar ele para vocês não, tá bom, pessoal? Esse slide, ele faz parte de uma, digamos, introdução, principalmente, né, para cursos de graduação, para demonstrar que a intenção do legislador foi a de reduzir as formalidades no que diz respeito aos comportamentos do réu, depois que a petição inicial foi apresentada, quais são as condutas que o réu pode adotar. E por que a gente fala em eliminação do formalismo? Uma tentativa, né, de eliminação do formalismo. Porque o nosso legislador, ele procurou eliminar, na medida do possível, o formalismo desnecessário, acabando com aquela ideia de que, olha, o réu poderia se defender através de contestação, de reconvenção, apresentando exceções de incompetência relativa, de impedimento ou de suspeição. O CPC de 2015 falou, opa, peraí, vamos parar com esse trem aí. Vamos simplificar essa defesa. O CPC elimina as exceções. Se você quiser alegar incompetência relativa, você vai alegar como preliminar da contestação. Impedimento ou suspeição, não tem nada de exceção para alegar impedimento ou suspeição. Uma simples petição nos autos, como diz o artigo 146, já é suficiente. O CPC de 2015 elimina também, meus amigos, aquela necessidade de você impugnar o valor da causa através de autos apartados. Não, você menciona isso no bojo da contestação. Ah, eu quero impugnar o benefício de gratuidade da justiça que o juiz deu para o autor. Você coloca no bojo da contestação. Maurício, eu quero contestar e reconvir no bojo da contestação. Ué, Maurício, então faz sentido. É uma eliminação do formalismo. É uma eliminação ou uma tentativa de eliminar essas formalidades. O legislador acaba com a ação declaratória incidental, mas isso não significa que os pedidos incidentais que forem feitos também não serão abrangidos pela coisa julgada. Serão sim. É só a gente dar uma olhadinha depois no artigo 503, não é? É perfeitamente possível que também os pedidos incidentais façam coisa julgada, mas não tem mais a ação declaratória incidental. E eu diria a vocês, meus amigos, que a contestação corresponde ao campo mais amplo para a arguição de defesa do réu. O que é que a gente tem hoje, então? A gente tem contestação e tem reconvenção. Maurício, as exceções não? Não, as exceções acabaram. Incompetência relativa, impedimento e suspeição. Eram as 3 exceções que a gente usava. Nós denominávamos de exceção. Exceção de incompetência relativa, de impedimento e suspeição. Incompetência relativa está no bojo do artigo 337, que trata das questões preliminares de mérito que podem ser aduzidas pelo réu. Está lá no inciso 2º. E o impedimento e a suspeição, como eu disse, é uma simples petição nos autos, conforme estabelece o artigo 146 do CPC. Agora, tem um detalhe. Amigos, eu posso querer contestar e reconvir? Ótimo, a reconvenção vai no bojo da contestação. Maurício, e se eu não quiser contestar, quiser só reconvir? Sem problema. Aí você vai fazer uma petição autônoma da reconvenção. Fora isso, se você quiser contestar e reconvir, a reconvenção deve ser apresentada também na
contestação. Tudo isso está lá no artigo 343 do nosso CPC. Né? Quando a gente fala de reconvenção, a gente tem que lembrar que o artigo principal é o 343, porque ali a gente traz tudo que é necessário à reconvenção, inclusive as novidades, né, que nós temos ali. Vamos dar uma olhadinha no 343? Eu já volto para a contestação, mas vamos dar uma olhadinha na reconvenção e as novidades, porque são importantes. Vejam só. Aí está, pessoal. 343. Olha, na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção. Reconvenção tem natureza de ação, não é, amigos? É o tal contra-ataque. Para manifestar pretensão própria, manifestar pretensão própria conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Proposta a reconvenção, o autor é intimado, ele não é citado. Por que ele não é citado? Olha, porque o autor já sabe que ele mesmo propôs uma demanda contra mim. Eu sou o réu, né? Ele propôs uma demanda contra a minha pessoa, agora eu estou contra-atacando. Ele já sabe, não precisa ser citado. Citação é o primeiro ato processual. Aqui a gente já está dentro de uma relação jurídica processual, só que os polos estão invertidos. Então o autor é intimado na pessoa de seu advogado para querendo apresentar resposta no prazo de 15 dias. E aí, meus queridos amigos, permitam humildemente fazer também essa leitura dos parágrafos 2º, 3º e 4º, que são muito importantes. O parágrafo 2º diz assim: a desistência da ação ou a ocorrência de uma causa instintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta, não impede o prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Pode ser que o autor fale assim: olha, eu vi que o réu está reconvindo, eu estou achando que ele vai ganhar na reconvenção. E como vocês sabem, a reconvenção tem natureza de ação. Se o réu ganhar, vai ter condenação em honorários. Aí o autor, pensando nisso, fala: já que ele reconveio, né? Já que tem a reconvenção, eu vou desistir da ação. O réu fala: autor, você pode desistir. Eu não desisto da reconvenção. Eu quero levar para frente. Agora é uma questão de honra, porque eu sei que eu vou ganhar. E vai ter condenação em honorários, você vai ter que pagar o meu advogado, etc, etc, etc. Tá bom? Então, só para deixar bem claro, essa foi a ideia do legislador. E as duas grandes novidades da reconvenção. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Aí está, pessoal. As duas grandes novidades estão aqui. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e um terceiro. E aí vocês pensam assim: mas Maurício, que exemplo? Ó, pensa assim, ó, o réu é credor do autor. O autor fala que é credor do réu. O réu vem e fala: você que é meu devedor, e tem um terceiro. Por questão de economia processual, na reconvenção o réu já coloca um litisconsorte ao lado do autor, já coloca o terceiro. Então ficam os dois no polo passivo da reconvenção. E o parágrafo 4º dizendo que a reconvenção pode ser proposta pelo réu, mas ele em litisconsórcio com o terceiro.